Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Que lindo esse versículo, né? Veja, livro de Salmo, capítulo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que lindo esse versículo, né? Você entra na casa de um religioso, tanto faz evangélico, católico, entrou na casa de uma pessoa dessa, tá a Bibliona aberta, toda empoeirada, e ali, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí você começa a conversar ali, é doença, é miséria, é desemprego, é conflito familiar, é desarmonia, é droga, é vício, é prostituição, é coisas velhas. Mas está escrito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você nunca se perguntou por que falta as coisas? Você nunca se questionou? Peraí, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Faça essa pergunta à sua consciência. Faça essa pergunta ao seu entendimento. Faça essa pergunta a quem está no seu espírito, que é o Criador de todas as coisas. Faça essa pergunta ao teu pastor. Sabe por que você, sabe por que nós, sabe por que um religioso, sabe por que um católico, um crente, sabe por que ainda acreditam nesse versículo? Você vai levar um susto, você vai falar, agora eu creio, esse cara é um herege mesmo. Sabe por que os religiosos, crentes, os católicos são derrotados na sua maioria? Confiando nesse versículo, sabe por quê? Porque não tomaram a posição de filhos e eleitos e herdeiros de todas as coisas do Pai. Por isso que vivem na miséria, por isso que vivem na desgraça, por isso que vivem na bancarrota, por isso que andam de carro caindo roda de um lado, roda do outro, o carro todo enferrujado e lá atrás o adesivo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por isso, porque acreditam, porque vivem esse versículo. Só que tem que saber que esse versículo foi escrito para quem? Foi escrito de quem para quem? De um judeu, de um israelita para outros israelitas e judeus. Foram escritos para os que eram considerados como ovelhas. Jesus, Yeshua disse, eu vou ler mais à frente, eu vim somente para as ovelhas perdidas de Israel. Os judeus, os israelitas, eles eram considerados como ovelhas, como cordeiros. Você, gentil, volta a falar para contextualizar, para dar sentido a essa mensagem, estou me trasladando, estou me transportando para lá, para antes da cruz. Se você começar a procurar entender a Bíblia assim, então é mais fácil o seu entendimento. Então estou me transportando, eu não sou judeu, eu não sou israelita. Esse versículo aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não foi escrito para mim, não. Para mim que sou gentil, eu vou te mostrar aonde é que está escrito a bonança, aonde é que está escrito a herança, aonde é que está escrito o presente para mim, a dádiva para mim, que sou gentil. Eu não vivo mais, tanto que você nunca ouviu eu falar nos meus vídeos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque eu não sou ovelha. Eu não faço parte das ovelhas perdidas de Israel. Eu não sou israelita, eu não sou cordeiro. Será que você consegue entender a dimensão desse entendimento? Será que você consegue entender a sensibilidade disso? Será que você consegue entender o porquê que na casa dessas pessoas faltam tudo? Vivem de migalhas? Ah, não, mas você está falando na minha, eu sou próspero, eu sou abençoado. Eu estou direcionando para quem vive esse versículo e na casa dela falta tudo, na vida dela falta tudo. É para essas pessoas. Não estou falando para uma pessoa abastada aqui. Mesmo no engano, mas a pessoa estudou, a pessoa trabalhou, a pessoa sei lá, e ela tem uma condição melhor. Eu estou falando usando esse versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas na casa da pessoa, na vida da pessoa, volta tudo. Então eu não uso esse jargão. Eu não posso usar, isso aqui não é meu. Isso aqui não é direito meu. Como não é direito meu, Páscoa judaica. Como não é direito meu, o batismo nas águas. Eu não sou israelita.
Porque o batismo nas águas foi para perdoar os pecados. Os pecados eram as leis de Moisés. As leis de Moisés não foi dado para mim. Romanos 2,14. Eu faço parte do povo que Deus não deu lei nenhuma. Então, se eu praticar a Páscoa, eu não sou digno. Por isso que Paulo falou em 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 24, 26 lá. Os que não eram dignos de participar daquela cerimônia. Eram os gentios. Em Êxodo capítulo 12, do versículo 43 em diante, se você ler, você vai ver, Deus proibiu os gentios de participar da Páscoa judaica. E o que esses religiosos todo primeiro domingo ou segundo domingo comemoram, o que é mesmo? Comer pão e beber suco é uma representação da Páscoa judaica. Sendo gentios, participam de algo que Deus proibiu eles participar. Aí vivem debaixo de maldição. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E falta tudo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas por que falta tudo? É o tema deste vídeo. E eu agora vou fazer algumas leituras para ver o porquê que nós não devemos ter esse versículo como direcionado para nós gentios. Assista o vídeo, tá? Não vem no comentário logo. Assista o vídeo, vai ser um vídeo curto, vou fazer rapidinho ele, para você ter tempo de você assistir ele e pôr na sua cuca. Para ver se você tira lá o adesivo do seu carro todo velho, todo acabado, carro com busca e apreensão, e lá o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Abre o armário da pessoa, só tem cupim. Abre a geladeira, só tem vento, gelado e água. Mas está na geladeira, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E você vai viver nesse engano, há quantos anos que você está vivendo nesse engano? 45 anos, e você vai continuar? Eu estou nesse engano há 82 anos, e você vai continuar? Será que você, tendo poucos dias de vida, anos de vida, não dá tempo ainda de você tomar sua posse como filho e eleito de Deus? Será que tem que desenhar? Tem que abrir sua cabeça e colocar aí dentro que você é um filho eleito de Deus no Espírito? E é viver por fé, não é viver com adesivo, com coisa fitinha, não. É viver aqui na fé. Eu sou um filho eleito de Deus, eu não dependo de nada, eu não dependo de copo de água, de fita, de adesivo, não dependo de nada. Eu não dependo de versículos bíblicos para me ficar como mantra, falando. O Senhor é o Espírito. E por fé eu creio que Ele está no meu espírito. Por isso falo, porque eu tenho fé, tenho convicção. Por isso eu gravo vídeos, porque eu sei o que eu estou falando. Eu não estou falando baboseira, eu não estou falando mentira. Para você que é um religioso pode ser. Mas para uma pessoa que o entendimento é o entendimento de Cristo, ele me entende. Para uma pessoa que as escamas caiu, ele consegue enxergar. Para uma pessoa que foi tirado o véu de Moisés, os escritos bíblicos estão claros como neve. Veja o que Yeshua, ou Jesus de Nazaré, ou Filho do Homem, disse. Jesus era o bom pastor. Jesus foi o bom pastor. E Yeshua foi o bom pastor. Mas ele foi um bom pastor para todos? Veja, João, livro histórico, capítulo 10, versículo 11. Vou ler só um versículo. Em cima de um versículo nós fazemos um estrago. Assim disse ele: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aí a religião pega esse versículo e traz para dentro das suas chamadas igrejas, tratando aquelas pessoas como ovelhas, como cordeirinhos, e ele como um pastor. Mas ele não é um pastor, ele é um lobo, ele é um mercenário, ele é um ladrão, porque ele não procura entendimento para libertar os filhos eleitos de Deus, fazendo-os viver como servos, como empregados. Por quê? Porque eles são ovelhas. Assim é o ensinamento. Então eles têm que obedecer ao pastor, eles têm que estar debaixo do cajado do pastor. Tudo que o pastor falar, as ovelhinhas têm que fazer. Ei, você não é ovelha, você é filho eleito. Dá um chute na cabeça desse pastor, manda ele trabalhar. Manda ele tomar juízo, manda esse pastor sem vergonha tomar tento nas coisas que está fazendo. Jesus disse isso: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas para quem foi que Jesus disse isso, pelo amor de Deus? O entendimento é esse, a racionalidade é essa. O entendimento espiritual da coisa é o que eu vou falar agora.
Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Ele deu a vida por quem? Quando ele disse tetelestai, ele libertou quem? Todo mundo? Não! Quando o destruidor passou lá no Egito, à meia-noite, e matou os primogênitos, e libertou aquele povo, e eles correram, quando Deus abriu o mar vermelho, e eles passaram, depois fechou, ali foi a primeira libertação dos judeus, dos israelitas. Aí foi dado as leis de Moisés para tentar corrigir a carne deles, mas não corrigiu. Eles se tornaram mais rebeldes, mais idólatras, mais incrédulos ainda. Aí vieram, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Quem? Yeshua, Jesus, no véu, porque ali dentro estava Deus, o Espírito de Deus. Mas daquele véu era um representando como filho de Deus. Para novamente fazer o quê? Libertar os eleitos dele, os judeus e os israelitas. O sangue que verteu purificou, justificou, santificou a todos. Porém, aquela morte, aquele sacrifício foi para dar liberdade novamente para o povo eleito de Deus. Quem era o povo eleito? Quem eram os que faziam parte da comunidade de Israel? Não eram os judeus? Não eram os israelitas? Antes daquele tetelestai, os gentios eram considerados como o quê? Cães, estrangeiros, forasteiros, afastados da comunidade de Deus, comunidade de Israel. Então, eu sou o bom pastor da vida. Esse bom pastor foi o pastor daquelas ovelhas perdidas de Israel. Nós, gentios, vou ler daqui a pouco a bênção para nós. É isso que eu já tomei posse. Você tem que tomar posse, você tem que parar de ser ovelha, você tem que ficar com esse mantra, o Senhor é o meu pastor. O Senhor não é seu pastor, não. O Senhor é o seu Pai, o eterno Criador de todas as coisas é seu Pai. Toma juízo, para de ser menino, para de ser incrédulo, para de ficar achando que você é ovelha. Mas ele foi bom pastor de quem? Veja, Mateus 10, capítulo 10, versículos 5 e 6. Veja, Jesus enviou esses 12 quem? Os discípulos, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios. Não era a hora dos gentios ainda. Não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Senhor é o meu pastor. Então aquele Senhor estava direcionado para quem? Para os judeus que eram as ovelhas. Mateus 15, 24. A mulher cananeia, não vou ler o contexto, depois você lê. Mas ele falou no versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Para quem foi aquele versículo? Para quem foi aquele escrito? Então, fica claro que João 10, 11, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Então, o bom pastor, Yeshua, deu a vida por quem mesmo? Por quem? Pelos israelitas, pelas ovelhas. Por que falta tudo? Porque o gentio, que não tem nada a ver com o israelita, por que na casa desse gentio falta tudo? Por que na vida dele financeira? Por que o carro dele só tem metade do carro? Parece o carro do Flintstone, não tem nem um assoalho. Por quê? Por quê? Por quê? Por que tanta derrota? Por que tanta desgraça? E por que eles ainda ficam com adesivo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Gálatas capítulo 3, versículo 10 ao 14. Vamos ler o que Paulo diz. Quando fala assim, Paulo disse, acredite, não foi Paulo que disse, porque Paulo era carnal. O que estava falando pela boca dele era Deus, era o Espírito da graça, dando o presente, dando a dádiva aos gentios. Então, Paulo disse, Gálatas 3,10, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus.
Você que dá dízimo, você que dá oferta, você que apresenta criança, você que confia no batismo, você que jejua, você que busca Deus em monte, você que busca Deus em templo, esse versículo é para você. E é evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé, pela fé. 12. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. São 613, viu? Fora dízimo, oferta, comer pão, beber suco, tomar banho em óleo na cabeça. Ei, tem mais 600 por aí, viu? Então tem que fazer todos. Ora, a lei que procede da fé, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nós não, eles naqueles dias. Trouxe do antes da cruz para a graça de Deus. A religião pega as pessoas e leva para a maldição. Cristo resgatou, a religião leva para lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Mas a história diz que foi crucificado. 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ei, gentios, vive por fé. Gentios não vivem por obra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não, aquele versículo, aquele dito não serve para nós gentios. Não serve. Por isso que falta tudo na casa dessas pessoas. Por isso que o religioso é perturbado. Por isso que o religioso tem manifestação de espírito imundo. Por isso que tem esse espírito de operação de erro, de mentira. Porque eles estão debaixo de maldição. A religião, a teologia está debaixo de maldição. Agora, quando você toma posse, quando você fala, opa, peraí, a minha herança é essa. Vou tomar posse do que é meu, do meu direito. Qual é o seu direito? O seu direito é ser filho. É ser um herdeiro do Criador, do Eterno. Não estar subjugado a um dito pastor. Não estar subjugado a um dito líder religioso. Não estar subjugado a uma autoridade eclesiástica. Não. Você tem que estar sendo conduzido, guiado pelo Senhor, que é o Espírito. Ele que vai te dar inteligência. Ele que vai te dar conhecimento. Ele que vai te dar capacidade de vencer, de ser alguém na vida. Ele que vai colocar na sua mente tudo isso para que você saiba organizar a sua vida, para que você saiba administrar a sua vida, para que você saiba conquistar o que você precisa. Sem campanha, sem voto, sem mandinga, sem pagar o preço, sem nada, sem barganha, sem escambo, naturalmente. Mas a pessoa tem que estar fora de lá, porque lá na religião, eles jamais querem que você saiba disso. Eles querem que você faça barganha, que você pague o preço. Nós não temos pastor, bota isso na sua cabeça. Nós temos pai. Somos filhos legítimos do Criador. Nós não somos bastardos. Nós não somos ilegítimos, nós somos filhos legítimos. Nós não somos filhos da escrava, nós não somos filhos do Sinai, nós não somos filhos de Moisés. Nós somos filhos espiritual, nós somos filhos da promessa, nós somos filhos de Isaac, que são os gentios, que é o povo da fé. O povo da fé. Os israelitas, os legalistas, aqueles que vivem praticando, vivem buscando agradar a Deus, praticando obras de Moisés, são filhos da escrava, são filhos do Sinai. É como a religião, os religiosos são filhos da escrava. São filhos das leis mosaicas. São filhos dos mandamentos e preceitos dados a Moisés. Veja o que Paulo disse em Roma, capítulo 8, versículo 15 ao 17. A epístola aos Romanos, capítulo 8, do versículo 15 ao 17. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão, espírito das leis de Moisés, dadas a Moisés, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. 16. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus.
O Espírito Santo confirma na sua cabeça, eu não sei. No seu entendimento, mas no meu ele confirma. Cláudio, você, no Espírito, você é meu filho. Você é filho legítimo. Você é herdeiro de todas as bênçãos celestiais. Assim tem que ser na sua cabeça. O Senhor é meu pastor, para mim não. Esse versículo não serve para mim. Eu não sou ovelha. Eu não tenho pastor na minha vida. Eu não tenho. Não, mas Jesus falou. Ele era o pastor das ovelhas, aos perdidos da casa de Israel. Eu não faço parte daqueles perdidos da casa de Israel. Não! O próprio Filho confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Agora eu tendo conhecimento do escrito maravilhoso desse, de uma revelação dessa, o Senhor é meu pastor, nada me faltará? Claro que não. Eu vou clamar, Abba, Pai, Paizinho querido, Paizinho do meu amor, meu Redentor, meu Salvador, meu tudo. É isso que é. Assim que é. Assim deve ser você. Esquece o mantra, esquece o adesivo, esquece o ensinamento religioso. Deixe que os teólogos, deixe que os religiosos fiquem para lá com o seu pastor, com os seus... Você é filho e eleito. Tome posse, tome seu direito. Mas não é você saindo com a varinha aí, não. Com a varinha batendo nas casas dos outros. Eu quero ter uma casa dessa. Sai com um galinho de arruda batendo nos carrão importados dos outros. Eu quero um desses. Não, isso você vai estar sendo invejoso. Segue a sua vida naturalmente. Sua vida confessando, eu sou seu filho. Confessando, eu sou herdeiro. O espírito, a minha carne é defeituosa, a minha carne é imunda, na minha carne não habita bem nenhum, como Paulo disse. A minha carne não tem conserto. Pode amenizar, mas ela não tem conserto. O fim dela é o inferno, o fim dela é a sepultura, o fim dela é o cemitério. O fim dela é o Hades, é o Sheol, onde tudo se acaba. Agora, o meu espírito aqui, ele reinará eternamente com o Criador, porque eu sou filho. E Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 7. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. 7. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. Não vou deixar mais nada aí, para você depois ficar lendo. Você acha que eu vou pegar esse mantra, o Senhor é meu pastor, nada me faltará? Mas por que falta tudo? Falta tudo porque você não tomou posição de filho, você não assumiu ainda a sua condição de herdeiro. Você não assumiu a sua condição de que você é dono de tudo. Mas não confunda dono de coisas, bens materiais. Não é isso. Não é isso. Porque a nossa pátria não é nesse mundo, isso aqui é de passagem. Isso aqui nós teremos um carrão, uma mansão, um casão, um sitião, um mão, se o pai achar que nós merecemos, a nossa carne merece estar naquilo. Porém, se ele sabe, ele me conhece, se ele me der uma casa na praia, luxuosa, um iate, um carrão com conversível, será que eu não vou me perder por aí na carne? Não vou ficar aí sendo disciplinado? Tendo luxo, mas sendo disciplinado? Porque assim está escrito. Todo filho ele disciplina. Então não é... Será que para ele o mais interessante não é eu não ter nada, ser desse jeito, estar aqui passando esse conhecimento para que o meu irmão, a minha irmã tenha as coisas? Não é assim. Tudo é feito por ele.
Não é nada do nosso gosto. A gente quer, mas se não for da vontade dele, esquece. Então, pare com esse negócio, pare com esse mantra, pare com essa frase feita. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso daí foi escrito de judeu para judeu. Você não é ovelha. Se você não é ovelha, você não é pastor. Jesus, Yeshua, ele foi o pastor que deu a vida pelas ovelhas. Essas ovelhas dele, nos dias dele, era quem? Eram os perdidos da casa de Israel. Eram os israelitas, os que faziam parte das 12 tribos de Israel. Era o povo eleito de Deus. Amém? Então eu vou encerrar aqui esse vídeo. Espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva, ative o sininho para receber novas mensagens. E vamos em frente, falando o que tiver que falar. Lendo, buscando, o Pai vai dando entendimento e ele vai, como Paulo falava pelo Espírito da Graça, também creio eu que o nosso entendimento vem do alto. Vem do alto não, porque naqueles dias vinha do alto. Na verdade, vem do Espírito do Pai que está em nosso Espírito. Porque se for depender da nossa carne, nós falamos tudo o oposto. Tudo o contrário do que o Pai quer. Amém? Então até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.